Bem-vindos a mais um pós-jogo aqui no Camisa 12, é um prazer enorme ter vocês aqui no nosso canal do YouTube. Já clique em curtir, inscreva-se no canal. E antes de falar sobre a eliminação do Galo na Copa Sul-Americana, eu quero falar sobre o Sport Manager 365 com vocês. É um game fantasy super divertido, tá precisando aliviar o estresse com o Galo? Faça sua inscrição aqui no Sport Manager, vou deixar o link aqui embaixo. É um game fantasy que você precisa conhecer sobre futebol, porque ele usa estatísticas da vida real. Então, você vai escalar seu jogador e aí você tem as principais competições do mundo, Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, Libertadores, Campeonatos Europeus, e de acordo com a pontuação dele, com as estatísticas dele, nas partidas você vai pontuar em diversas categorias, tem diversos tipos de você desafiar outros competidores e pode render uma grana para você. Se você fizer seu cadastro e ativar seus dados, você vai ganhar 10 doletas, meu irmão, 10 dólares para começar a fazer esses desafios. Sportmanager365.com, eu vou deixar aqui embaixo, super divertido, te garanto que você vai aliviar o estresse dessa eliminação do Atlético. Agora sim, falando sobre essa partida que tinha tudo para ser histórica de uma forma positiva para o Atlético no Mineirão, infelizmente, mais um tropeço de um time que eu não canso de repetir aqui no pós-jogo. Entra ano, sai ano, desde 2017, em momentos decisivos, é um time que não consegue se sobressair, não consegue realmente ter de ponta a ponta em uma partida a atuação de um time campeão. E a grande verdade é que o Atlético participou dessa Copa Sul-Americana e chegou aí a um jogo da taça sem ter cara de time campeão. Essa é uma verdade. Infelizmente, a forma como a gente jogou, já que a gente foi bem no primeiro tempo, já que nós pressionamos o Colón, pode passar uma sensação perigosa. O que é uma sensação perigosa para o torcedor? É mais ou menos quando a gente foi eliminado na Copa do Brasil para o Cruzeiro, que nós tomamos 3-0 na primeira partida e depois fizemos 2-0, que agora vai. Esse time agora entendeu o espírito da camisa do Atlético. Agora sim, pelo menos a gente sabe que tem um time bom. Eu lembro perfeitamente que várias pessoas paravam depois na Arena de Espeto para falar sobre a partida, sobre o pós-jogo. Eu falava, cara, só acredito realmente quando eu ver. Então não acredito que esse time esteja doído, como o treinador coloca, que é a tristeza no vestiário. No Campeonato Mineiro desse ano também a gente toma 2-1 no primeiro jogo, 1-1, jogando bem aqui no Independência e perde o título. E aí vem o mesmo discurso de sempre, de que esse time perdeu, esse time dá sentido, agora vai ter essa garra, essa vibração, agora você pode esperar que o espírito vai ser outro. E foi o mesmo papo ano passado, e foi o mesmo papo em 2017, então não tem essa expectativa. A nossa meta agora para o segundo turno do Campeonato Brasileiro é realmente escapar do rebaixamento e esperava um time de meio de tabela e hoje espero realmente um time para brigar na segunda parte da tabela, não entre os 10 primeiros. Então não caia nessa ilusão de que estão sentidos no vestiário e que daqui para frente o comportamento vai ser outro. Ninguém vai aprender a jogar bola porque foi eliminado por Colón. Essa é a diferença. Eles podem estar chateados, mas ninguém vai aprender a jogar bola e por isso não acredito que tenha nenhuma mudança significativa de comportamento, porque eu falei que quando você está com um time desorganizado, se confunde muito com vontade, mas realmente é um time que não passa assim muito por comportamento, por atitude dos atletas que estão dentro de campo. Falando sobre algumas peças, destacar o de Santo, né, que não chegou assim... um negócio avulso que estava livre no futebol europeu e a gente traz o de Santo com o Alejandro Papagaio, que se despediu hoje do Atlético, e Ricardo Oliveira, e o de Santo se encaixa no time titular do Atlético e mostra que sim, o problema era o Ricardo Oliveira. O nosso único ponto de referência para comparar era o Alejandro, já que o Papagaio não conta 7 jogos com a camisa do Galo, alguns entrando poucos minutos, acho que só um de titular, né? E o de Santo foi a segunda referência para comparar com Ricardo Oliveira, e sim, Ricardo, era você o problema, e o de Santo conseguiu brigar, o de Santo conseguiu aparecer na área, que infelizmente nos 20 minutos iniciais ali que a gente foi cruzando bola na área, aquele momento que a gente amassou o Colón, as bolas quase sempre caíam para dividida de cabeça do Xará e não para o de Santo. Mas de qualquer jeito, o de Santo eu acho que é o aspecto positivo, o principal aspecto positivo dos jogadores de linha
na noite dessa quinta-feira. A outra novidade, aliás, a grande novidade na escalação foi a volta do Luan, que mostra que o Rodrigo Santana continua sem critério para escolher, né? Ele pega quem tá bem essa semana. É o Luan, vou usar o Luan. Quem tá bem na semana que vem? É o Bruninho? Vai com você então, Bruninho. E aí a gente vai se aproximando de dezembro sem ter um time, sem ter uma cara, sem ter uma escalação, sem saber quem está bem, sem saber quem é aproveitado, quem é o homem de confiança do treinador, qual é o nosso esquema, por que estamos escalando o Luan, por que contra o Inter escalou o Bruninho, por que hoje escalou o Luan. A impressão que fica é que o Rodrigo Santana escala de forma aleatória. Mas o Luan, o Casares e o Xará, é porque a nossa análise está sendo por uma eliminação, cabisbaixos, tristes, mas se a gente passa nos pênaltis ali, a gente estaria elogiando o trio hoje, principalmente o Xará, que é raro eu elogiar, o Casares e o Luan, que fizeram triangulações, mesmo que o Xará e o Luan estivessem em pontas distintas na grande parte do jogo, em alguns momentos o Luan ou o Xará eles se aproximavam e conseguiam trabalhar a bola de forma mais curta, não ficava aquele time espaçado, não ficava que o Atlético hoje conseguiu trabalhar a bola com toques rápidos e principalmente acertando, não é aquela coisa horrorosa do Avaí que se errava passe de 30 centímetros, conseguiu trabalhar a bola, conseguiu amassar o Colón. Eu ainda acho que esse time funciona mais quando marca a saída de bola do adversário, quando marca lá em cima. E a gente conseguiu rondar muito a área nesse período, amassando o adversário, mas faltou um pouco testar realmente um pouco mais o goleiro do Colón, e que pena que o de Santos não tenha recebido mais bolas, que em algumas bolas aéreas era o Xará quem estava dentro da área. Continuo sem entender, por mais que o Luan tenha tido uma atuação positiva, continuo sem entender qual é o motivo de escalação pela cabeça do Rodrigo Santana. Entendeu o que a gente está discutindo aqui? Por que hoje é o Luan? Por que foi o Otero ali? Por que depois foi o Bruninho? E por que é o Giovani? É meio sem sentido, essas decisões estão sem sentido, essas decisões do Rodrigo Santana, né? E aí pode ser que contra o Ceará já não se tenha mais Luan no time e ele se quer entre as três substituições, e aí ele volte com o Otero, que sequer entrou hoje e não entrou contra o Inter, mas entrou contra o Colón. Realmente, nessa parte está muito, muito perdido realmente o Rodrigo Santana. E o Rodrigo Rainer, que participa aqui do Camisa 12, do Camisa 12 no rádio, toda quarta-feira, de 8 às 9, a gente está na rádio da Massa Atleticana. Você pode baixar o seu aplicativo ou pode ouvir na 90.3 aqui de Belo Horizonte. Ele fala que o presidente não precisa entender de futebol, que se o diretor entende, o diretor resolve tudo para ele, passa mastigado, o presidente cuida da parte administrativa. E hoje acho que é uma boa comprovação de que o presidente precisa entender sim de futebol, porque um presidente que não entende de futebol, ele deixou que o Alexandre Galo fizesse do Atlético um playground, né? Trouxesse peças como o Zé Wellison por 5 anos, não vou nem repetir tudo que o Alexandre Galo fez, mas faltou o presidente falar assim, peraí, por quê? Não, 5 anos não. Deixa eu te falar, nós estamos apostando demais, agora chega, né? E aí a gente paga agora por um presidente realmente que não questionou nada do que fez o diretor de futebol dele em 2018. A gente paga por um diretor que chegou e não reforçou a equipe desde então, né? Desde o segundo semestre que a gente tinha uma Copa Sul-Americana, a gente tinha um clássico pela Copa do Brasil e que agora a gente não tem nenhum dos dois e vai brigar para não cair. Então, tem sim parcela de culpa do Rui Costa, tem sim porque também essa sequência de derrotas passa muito por um treinador que perdeu um comando do time, uma equipe que caiu de desempenho. Então tem sim a parcela, tem muita parcela do presidente, que eu acho que é o principal culpado desde que assumiu o Atlético por decisões, principalmente por decisões que ele tomou e por decisões que ele deixou de tomar ao deixar Alexandre Galo fazer o que fez com o Atlético, seja Alexandre Galo ou o presidente sabendo o que estava acontecendo, com situações como Terans, como Thiago Largue, situações do futebol e os jogadores. E agora a gente vai falar sobre os jogadores, né? A gente precisa de uma grande renovação para 2020, e só complementando o presidente, estava falando sobre o presidente conhecido de futebol, porque
Quando o Zé Wellison entra, ele destrói o time do Atlético, morre o time do Atlético perde todo o meio campo. O Jair, quando começou a jogar bem, ele fez o Fábio Santos render mais, o Patrick, a zaga consertou, o meio de criação depende de um homem. Coincidência ou não, o Jair voltou hoje, tudo voltou a funcionar. Joga demais, joga muito. E aí, tudo voltou a funcionar. E aí entra o Zé Wellison, que a gente tem mais 3 anos e meio de contrato com ele, e destrói todo o meio campo do Galo. Depois vem o Vina para acabar de fazer a tragédia inteira. Um Giovânio que não tem um contrato até o fim do ano, não consegue dominar uma bola, não consegue correr, não consegue chutar. Foi minha maior decepção nessa temporada, o Giovânio, disparado a minha maior decepção na temporada. Era um jogador que eu esperava que fosse agudo, que fosse produtivo, que fosse decisivo. Mas o Zé Wellison realmente é a maior das pedreiras. O Giovânio sai agora, o Vina tem mais um, o Zé Wellison tem mais 3 anos e meio. E aí, pensando já em 2020, a gente de fora da Libertadores pela Sul-Americana, dificilmente iremos pelo Brasileiro. O Corinthians não ganha também a Sul-Americana. A chance de times brasileiros como o Grêmio e Flamengo ganhar a Libertadores para aumentar um pouco mais o número de vagas aqui no Campeonato Brasileiro. Se for o Flamengo ganhar, eu prefiro ficar de fora da Libertadores. E se a gente fica de fora da Libertadores, e digo mais, se a gente fica de fora da Sul-Americana, e isso é informação, não é opinião, o que eu estou falando aqui. O Atlético trabalha com 3 etapas, 3 planos, para A, B e C para 2020, que era ganhar a Sul-Americana, estar na Libertadores nas oitavas, Recopa, oitava da Copa do Brasil, e ir somente para a Sul-Americana, e o Atlético ficar de fora de todas elas. E aí é informação, o Atlético monta um time que o torcedor não vai ficar nem um pouco feliz. É mais ou menos o perfil do que trouxe Alexandre Galo em 2018, um perfil de apostas, apenas incógnitas, e o Elias, que está difícil renovar até por atrasos, talvez mais do que o restante do grupo. E nós teríamos um elenco extremamente limitado, com grandes possibilidades que nós temos de ficar de fora da Libertadores. A previsão para 2020 é tenebrosa, assim. E infelizmente o Atlético ainda tem uma convicção de que está no caminho certo. É isso que é preocupante. O Atlético, em momento algum, ele fala: pera, estamos errando, a gente está errando. Eu odeio falar sobre política, o Twitter, vocês sabem que eu não falo sobre política, não coloco meu posicionamento político. Sou bem centrão, para falar a verdade. E aí é mais ou menos como a direita e a esquerda. Os Bolsonaro não assumem que está uma merda o governo, os petistas não assumem que foi uma merda também o governo. É mais ou menos o que acontece no Atlético hoje. Tá todo mundo falando que nós temos um plano. Qual que é o plano? Calma que nós temos um plano. Algo está sendo feito, dívidas estão sendo pagas. E o pessoal acha que a Arena MRV é um poço de petróleo que vai resolver nossa situação. Nós somos um time que nós estamos atrofiando, não estou falando da camisa, do escudo da instituição, nós estamos recuando por tudo que o Calil construiu com o tempo. Por mais que tenha errado muito, nós crescemos, o orçamento nós crescemos, o clube ficou respeitado. Nós estamos atrofiando, estamos atrofiando mais uma temporada. Que não queria fazer um pós-jogo tão baixo astral assim, mas o pessoal fala que, pô, você joga tão para baixo às vezes. E quando o Galo estava brigando por título ali no Campeonato Brasileiro desse ano, viu? O Fael falava que a gente não tinha chance, né? Falava que era para brigar lá embaixo, e continuo achando que a meta agora é 45 pontos. Continuo achando que 2020 não é nada animador, principalmente porque essa diretoria vai ter que ir para o mercado e a gente não sabe gastar dinheiro, eles não sabem. E quando precisa ir para o mercado, é tenebrosa a situação, muito tenebrosa a situação. Bom, é isso aí, espero que, não vou falar, sempre falo, espero que vocês tenham gostado. Foi péssimo o pós-jogo, desanimador, tá broxante hoje para quem é atleticano, não tem empolgação alguma. Então, a gente se vê em breve aqui no pós-jogo pelo Brasileiro e tamo junto, valeu, é nóis.